Mateus capítulo 8, e versículo de número 8. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 8. Diz assim: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã através da tua palavra. Amém? Podeis se assentar. Louve ao Senhor com as palmas, bem alegre. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, está aí a palavra de Deus que o Senhor Ele trouxe ao meu coração nesta manhã de domingo. E eu quero aqui trazer uma mensagem de Deus que traz o tema: uma palavra basta. Amém? Nós vemos que Jesus, ele havia acabado de descer do monte, onde ele proclamara um dos discursos mais revolucionários da história, o Sermão da Montanha. E os seus ensinamentos ecoavam autoridade, verdade e graça. E enquanto a multidão absorvia suas palavras, a Bíblia diz que um homem inesperado, ele surge, um centurião romano, oficial do exército invasor, representante do poder opressor gentil, e aos olhos dos judeus considerado impuro. Mas ao contrário do que se esperava, este homem não se apresenta como arrogante, nem se apoia também em sua autoridade militar. Ele vem com um pedido humilde: a cura de um servo. E ele então pede a cura deste servo. Não era um parente, não era um soldado, mas alguém que a hierarquia romana era para eles considerado, podemos dizer, descartável. E ao ouvir que Jesus iria até a sua casa, o centurião, ele surpreende com uma declaração. E essa declaração, uma declaração poderosa, aonde ele diz: Senhor, não sou digno, mas dize apenas uma palavra. Ali algo glorioso acontece, porque Jesus, o Verbo eterno, ele se admira da fé daquele homem, uma fé que reconhece que a autoridade espiritual de Cristo é maior que qualquer estrutura física, ou até mesmo qualquer estrutura ou qualquer ritual. Uma fé que sabe que quando Jesus fala, tudo acontece.
uma fé que fala que quando Jesus fala, tudo obedece. Aleluia. E o centurião, aqui ele crê que uma palavra do Senhor basta para vencer a distância. Uma palavra do Senhor basta para curar a enfermidade e transformar o impossível em milagre. Apenas uma palavra basta. Oh, aleluia. A fé deste homem não se apoia no que ele vê, mas a fé dele apoia no que ele ouve. Aleluia. E hoje, em tempos em que tantos buscam sinais visíveis, Deus ainda está à procura de corações que se prostrem como aquele centurião se prostrou e digam: Senhor, eu creio, só uma palavra tua é suficiente. O Senhor está à procura de corações que se prostrem como a deste centurião, de pessoas, aleluia, que digam: Senhor, eu creio, Senhor, só uma palavra tua já é suficiente para mim. Sabe por quê? Porque hoje Deus está falando através da palavra, mas muitos para eles ainda não estão sendo suficientes de ouvir a palavra de Deus, estão à procura de algo mais. Mas Deus já está falando: uma palavra minha basta para curar, uma palavra minha basta para mudar a história, uma palavra minha basta para mudar tudo em nossa vida. Mas infelizmente hoje muitos não valorizam mais esta palavra. Muitos hoje estão atrás de sinais visíveis, não estão mais crendo naquilo que Deus ele pode fazer, mesmo que nós não estamos vendo. Muitos hoje, infelizmente, andam somente atrás de revelações, profecia. Não que isso não é de Deus, mas o Senhor está dizendo: apenas uma palavra minha basta. Somente uma palavra. Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder, aleluia, para mudar a história. Ela tem poder porque esta palavra, através da palavra, ela criou o universo, criou o mundo. Ela tem poder para restaurar, para criar. Apenas uma palavra basta. Em Gênesis capítulo 1, o caos reinava, a terra era sem forma, a terra era vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus falou somente uma palavra: haja luz, e a luz passou a existir. A criação inteira nasceu da palavra falada por Deus. Lá em João 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3, nós lemos que Jesus é o verbo eterno, ou seja, Jesus é a palavra viva para a qual tudo foi feito. Ele é esta palavra viva. Aleluia. E a palavra usada aqui por Mateus para dizer no original grego que é epi, uma forma imperativa de uma ordem, ou seja, isso mostra que o centurião cria que quando Cristo fala, a realidade obedece sem resistência. Sem resistência.
Aleluia! Porque a palavra de Deus não é informativa, mas ela é performativa, ou seja, ela não apenas comunica, mas ela cria e ela transforma. Porque esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E você pode estar vivendo, quem sabe, um cenário de caos, vazio ou trevas. Pode estar, quem sabe, rodeado de dúvidas, medos, diagnósticos. Mas a palavra de Deus ainda ela tem o mesmo poder criador e restaurador. Ela tem o mesmo poder. Ele não precisa tocar, nem ir fisicamente, mas ele precisa apenas falar. Ou seja, uma palavra basta. E é quando ele fala, o impossível recua, o caos se organiza e a vida ressurge. Ou seja, apenas uma palavra basta. Aleluia. Salmos capítulo 33, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro da sua boca. Oh glória! Hoje Deus libera uma palavra sobre a tua vida. E tudo que era escuro será iluminado pela palavra. E Ele está dizendo para você aqui nesta manhã: haja restauração em todas as áreas da sua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é a palavra que supera barreiras, supera limites humanos. O centurião, ele era romano, um estrangeiro, e pela lei judaica Jesus não deveria sequer entrar em sua casa, pois seria considerado impuro. Mas aquele homem rompe as barreiras sociais, ele rompe as barreiras culturais, e ele rompe até mesmo as barreiras religiosas, e se aproxima com humildade e fé. A expressão aqui, quando ele diz não sou digno, ela traz o sentido de não ser suficiente, não ter o direito. Ou seja, o centurião, ele reconhece que a graça de Jesus não depende de mérito humano. A graça não depende de mérito humano, mas da autoridade de Deus. Aleluia. Ele sabe que a palavra de Jesus, ela ultrapassa os muros da religião e alcança os corações sinceros, os corações aquebrantados. Aleluia. Talvez você, quem sabe, que está aqui nesta manhã, ou quem sabe você que está acompanhando também pelas lives, quem sabe você se acha indigno, talvez pense que as suas falhas os afastam de Deus,
Mas Jesus não responde a méritos. Jesus, ele responde à fé. O que te limita não limita Deus. Ele não se importa com a tua origem, com a tua história ou a tua aparência, mas ele vê o teu coração quebrantado, ele vê a tua fé sincera, ele vê a tua obediência, e basta uma palavra para ele atravessar toda a distância e te alcançar nesta manhã. Pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Basta apenas uma palavra. Aleluias. Salmos capítulo 145, versículo 8: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e grande em benignidade. Aleluias. Glória a Deus. Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã: toda limitação, toda vergonha e toda barreira estão sendo superadas agora, diz o Senhor. O Senhor te diz: a tua fé me tocou e eu já estou agindo na sua vida nesta manhã. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor Jesus. Aleluias. A palavra de Deus é a palavra que alcança onde o homem não pode ir, porque nós somos limitados, mas a palavra, ela alcança onde o homem não pode ir. O servo do centurião estava em sua casa, estava doente e possivelmente à beira da morte. E o centurião não o levou ele até Jesus, nem levou Jesus até ele, mas ele cria que a palavra de Cristo era suficiente para percorrer qualquer distância, porque não há barreiras que impeçam esta palavra. Não. E Mateus, ele usa aqui a palavra curar e restaurar para descrever o que aconteceu com o servo do centurião. A palavra de Jesus, ela viajou mais rápido que o tempo e mais longe que os pés humanos. Ela alcança lugares que ninguém pode tocar. Ela viaja numa velocidade que não tem como explicar. Talvez você pode ter uma causa distante, ou quem sabe um familiar seu que está distante, ou quem sabe alguém que está hospitalizado, um familiar que está, quem sabe, endividado, ou um filho afastado. Mas saiba nesta manhã que a palavra do Senhor não conhece distância, não conhece muros, não conhece fronteiras, não conhece barreiras físicas, porque onde você pode não estar, mas Deus já está. Onde a tua presença não alcança, a palavra de Deus alcança com precisão e poder. Aleluias. Ela alcança com precisão e poder. Salmos capítulo 107, versículo 20: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição, diz a palavra do Senhor. Ou seja, apenas uma palavra de Deus basta. Oh glória!
E a palavra que cura, salva e restaura, ela já foi liberada, ela já foi enviada à tua casa, à tua causa que está distante nesta manhã. O milagre já está em movimento, mesmo que os teus olhos ainda não vejam, mas o milagre já está em movimento. É o milagre de Deus. Aramas turimiclama lamas. A palavra de Deus é a palavra que governa com autoridade soberana, porque esta palavra tem poder, esta palavra tem autoridade, esta palavra ela é uma palavra soberana, ela reina, ela salva, cura, liberta. Esta palavra tem poder. O centurião, ele entendia de autoridade, porque também ele era uma autoridade, e ele diz: eu também sou homem sujeito à autoridade. Ou seja, se eu que sou limitado posso dar ordens que são obedecidas, quanto mais o Senhor dos céus, quanto mais Ele. Se Ele é limitado, quando Ele dá ordem, as suas ordens são obedecidas, quanto mais a ordem de Deus. Oh glória! Jesus não apenas fala com autoridade, mas Ele é a autoridade. Ele é a autoridade, e a sua palavra é lei no céu, na terra e debaixo da terra. Toda enfermidade, todo tipo de demônio, tempestade, estrutura criada se submete à sua voz, porque a sua voz tem poder. A voz dele estremece o céu e a terra. Todos obedecem a sua ordem, até mesmo os demônios que chegam a estremecer. Alamanto e decanta, alasto e decomanai. Jesus não apenas fala com autoridade, mas Ele é autoridade. Ele é a própria autoridade. Você pode estar lutando contra forças que parecem maiores que você, mas hoje uma palavra do Rei dos Reis é suficiente para reverter os decretos, calar acusações, quebrar resistência e abrir caminhos na sua vida nesta manhã. Quem crê glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh aleluias, oh glória. Não lute com as suas forças, porque as nossas forças são limitadas. Espere pela ordem dele, porque quando ele fala tudo se curva. Quando ele fala, tudo se curva. Colossenses 1, versículo 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É Ele, a glória dEle. E o Senhor hoje libera uma ordem de vitória sobre a tua vida. Ele te diz: chega! Chega, e tudo que te oprimia terá que cessar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E esta palavra, ela tem poder. É a palavra que ativa a fé, que impressiona o céu. É a palavra de Deus. Jesus, ele se admira da fé do centurião. Jesus, ele fica admirado da fé daquele homem. Em toda a nação de Israel, onde tantos viram milagres,
com os próprios olhos e ouviram a lei, ninguém demonstrou fé como aquele estrangeiro. Ninguém demonstrou fé como aquele centurião. E a palavra usada para admirar-se, ela aparece poucas vezes em relação a Jesus. E isso mostra que essa fé, não apenas ela foi aprovada, mas tocou o coração do Filho de Deus. Fé que confia plenamente na palavra de Deus. Uma fé que confia plenamente na palavra impressiona o céu, porque esta palavra tem poder. E hoje Deus, Ele não busca perfeição, porque nós não somos perfeitos. Perfeitos é somente Deus. Ou seja, Ele não busca perfeição, mas Ele busca fé. Ele busca obediência, santidade. Uma fé que crê mesmo sem ver. Uma fé que crê mesmo sem sentir. Uma fé que não precisa de provas, apenas da promessa dEle. Apenas da promessa. Essa fé, ela move o coração de Deus e ela libera respostas imediatas sobre as nossas vidas. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nesta manhã, o céu está movendo por causa da sua fé. Por causa da sua fé, o céu está movendo. E Deus está dizendo para a igreja: prepare-se. Prepare-se, porque a palavra que você creu está prestes a se cumprir sobre a tua vida nesta manhã. Quem crê, levante a mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Já vou concluir a mensagem. Naquele dia, Jesus não apenas curou um servo à distância, mas Ele curou uma geração da incredulidade. Um gentil creu no que muitos israelitas rejeitaram, que basta uma palavra de Jesus para tudo mudar, para tudo ser transformado. Você pode estar esperando um toque, quem sabe uma resposta, uma visita, mas o Espírito Santo te diz hoje: não precisa mais do que isso. Uma palavra minha basta. Oh, aleluias. E eu profetizo que hoje Deus libera uma palavra sobre a tua vida, e ela não voltará vazia. A palavra que Ele está liberando sobre a tua vida nesta manhã vai curar, vai abrir, vai ressuscitar, vai restaurar, vai transformar e vai estabelecer o impossível de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração. Pode louvar